Eles não eram estranhos. Não eram um povo distante. Eles eram família. Os moabitas descendiam de Ló, sobrinho de Abraão. Viviam nas mesmas fronteiras. Ouviam as mesmas histórias. Conheciam o nome do mesmo Deus. E ainda assim, sobre eles caiu uma sentença que não caiu sobre nenhuma outra nação. Nenhum moabita poderá entrar na congregação do Senhor, nem até a 10ª geração, para sempre. A lei os excluiu. Os profetas os condenaram. E a história os apagou. Mas por quê? O que Moabe fez para merecer uma maldição tão severa? E como, apesar disso, uma mulher moabita entrou na linhagem do Messias? Essa história revela algo profundo sobre juízo, aliança e redenção. E ela começa da pior forma possível. A história de Moabe não nasce da promessa. Ela nasce do juízo. Fogo cai do céu. Sodoma e Gomorra são consumidas. Não há apelo. Não há retorno. Ló, sobrinho de Abraão, foge com suas 2 filhas. Sua esposa olha para trás e se torna uma estátua de sal. Eles sobem as montanhas, aterrorizados, convencidos de que o mundo acabou. Sozinhos, sem referência, sem esperança. Refugiam-se numa caverna, um espaço fechado, escuro, isolado da civilização. É ali, naquele ambiente de trauma e medo absoluto, que uma decisão é tomada. As filhas de Ló acreditam que não restou nenhum homem na terra, nenhum futuro, nenhuma continuidade familiar. Então elaboram um plano desesperado para preservar a descendência do pai. Em 2 noites consecutivas, embebedam Ló com vinho e dormem com ele. O texto bíblico não comenta, não explica, não justifica. Ele apenas registra e segue adiante. A filha mais velha engravida e dá ao filho um nome que carrega peso eterno: Moabe. Em hebraico, o nome significa do meu pai. Esse não é um nome de honra, é uma confissão. Enquanto outros nomes bíblicos carregam promessa, o nome Moabe carrega uma cicatriz. Ele lembra, geração após geração, que aquela nação nasceu do desespero, da confusão moral e da sombra do juízo. Assim nasce Moabe. Não como Israel, chamado por Deus. Não como os descendentes de Abraão, marcados pela aliança. Moabe nasce sobrevivendo, não sendo escolhido. Com o tempo, porém, Moabe se fortalece. Estabelece-se nas terras altas a leste do Mar Morto. Uma região fértil, elevada, naturalmente defensável. Deixa de ser um clã, torna-se um reino. Cidades fortificadas, exército organizado, identidade própria. Mas toda nação serve a algo maior. E o deus de Moabe se chama Quemos. A escritura não usa linguagem neutra. Ela o chama de a abominação de Moabe. Quemos era um deus de guerra e poder. Os reis moabitas atribuíam a ele suas vitórias. E quando a nação enfrentava crises extremas, a adoração exigia mais. Não apenas colheitas, não apenas animais, mas filhos, o primogênito, o herdeiro, oferecido como sacrifício supremo. Moabe via isso como devoção. Deus via isso como abominação. Mesmo assim, Moabe se orgulhava. Não se via inferior a Israel. Via-se como igual. Mas havia um problema inevitável. 2 nações. O mesmo território. Deuses diferentes. E quando Israel, após 40 anos no deserto, finalmente chega às fronteiras de Moabe, o confronto se torna inevitável. Uma geração inteira havia morrido no caminho. Agora, seus filhos estavam diante da terra prometida. Do outro lado, o rei de Moabe observa o acampamento. Não vê um grupo pequeno, vê uma nação inteira em movimento. E ele entende algo crucial naquele momento. Israel não poderia ser derrotado com força. Então, Moabe decide tentar algo diferente, algo mais sutil, algo mais perigoso. E essa decisão mudaria tudo. O rei de Moabe observa o acampamento de Israel do alto. Não vê um grupo cansado, vê uma multidão organizada, avançando como uma nação conduzida por algo maior. Ele entende rapidamente, não pode vencê-los com espadas. Israel não era forte por causa de seus números, nem por causa de suas armas. A força de Israel estava em sua aliança com Deus. Então o rei de Moabe faz algo que revela profunda percepção espiritual. Ele decide atacar a fonte da força, não o exército.
Para isso, chama um homem conhecido em toda a região: Balaão, um adivinho da Mesopotâmia. Um homem famoso por uma reputação perigosa. Quem ele amaldiçoava, caía. Quem ele abençoava, prosperava. O plano era simples. Se Balaão amaldiçoasse Israel, o próprio Deus se voltaria contra seu povo. Balaão chega a Moabe. 7 altares são erguidos, 7 novilhos, 7 carneiros. O rei de Moabe espera, confiante. Mas quando Balaão abre a boca, não sai maldição, sai bênção. Ele tenta de novo, muda de lugar, muda de perspectiva, nada muda. Toda vez que Balaão tenta amaldiçoar Israel, Deus intervém. Ele declara prosperidade, proteção, favor. O plano espiritual de Moabe falha completamente. Mas Balaão não vai embora derrotado. Ele entende algo ainda mais profundo. Não se vence Israel atacando Deus. Vence-se Israel fazendo Israel se afastar de Deus. Então Balaão oferece ao rei de Moabe uma estratégia diferente. Uma estratégia silenciosa. Sem exército, sem guerra. Compromisso. Moabe envia suas mulheres ao acampamento de Israel. Não como inimigas, não como espiãs, mas como convidadas. Convites para festas, para celebrações, para sacrifícios que pareciam inofensivos. No início, não há ídolos explícitos. Há comida, há conversa, há proximidade. E proximidade gera intimidade. Intimidade gera participação. E participação gera adoração. Sem perceber, homens de Israel começam a se curvar diante de deuses estrangeiros, sentados à mesa de mulheres moabitas. Isso não foi um acidente. Foi uma estratégia calculada. Balaão sabia que Israel não cairia por perseguição, cairia por sedução. E funcionou. A aliança é quebrada, a adoração é corrompida, e a ira de Deus se acende. Uma praga se espalha pelo acampamento. 24.000 homens morrem. Israel não está sendo derrotado por Moabe. Está sendo consumido por dentro. Até que um homem se levanta. Finéias, neto de Arão, vê um israelita levando uma mulher midianita para dentro de sua tenda, em desafio aberto à ordem de Deus. Ele pega uma lança, entra na tenda e executa ambos. A praga cessa imediatamente. A mensagem é clara. O maior perigo para Israel nunca foi um inimigo externo. Foi a infidelidade interna. Moabe não precisava vencer uma guerra. Precisava apenas corromper a adoração. E esse episódio marca para sempre a relação entre Moabe e Israel. É por isso que a lei é tão severa. Em Deuteronômio, Deus declara: nenhum amonita ou moabita poderá entrar na congregação do Senhor, nem até a 10ª geração. Para sempre. A sentença é dura e parece definitiva. 2 motivos são apresentados. O primeiro, Moabe se recusou a oferecer pão e água a Israel no deserto. Naquele mundo antigo, negar hospitalidade era mais do que descortesia. Era condenação à morte. O segundo, Moabe contratou Balaão para amaldiçoar o povo de Deus. Eles tentaram usar o mundo espiritual como arma. Isso não foi política, foi guerra espiritual. Mas aqui surge uma pergunta crucial. O que significa para sempre? Na linguagem bíblica, para sempre nem sempre significa infinito no tempo. Muitas vezes significa enquanto aquela identidade existir. A maldição não foi biológica, não foi racial, ela foi covenantal. Foi dirigida a uma nação definida por idolatria, oposição e corrupção espiritual. Essa distinção é vital, porque ela prepara o terreno para algo inesperado. Séculos depois, uma descoberta arqueológica confirma que Moabe foi real, organizado e profundamente religioso. Uma grande estela de basalto é encontrada na atual Jordânia. Nela, o rei Mesa de Moabe registra suas vitórias, seus deuses e sua devoção a Quemos. O texto confirma exatamente o que a Bíblia descreve. Moabe acreditava estar certo. Acreditava que seus deuses o sustentavam. Acreditava que Israel era o agressor. Hoje, essa estela está em um museu. Moabe como nação não existe mais. Mas a história ainda não acabou. Porque, em meio a toda essa condenação, em meio a uma maldição que parecia absoluta, algo começa a se mover silenciosamente. Algo que ninguém esperava. A graça ainda não falou sua última palavra.
A maldição parecia absoluta. A lei era clara. Os profetas reforçavam. Moabe estava condenado. E aos olhos humanos, tudo confirmava essa sentença. Séculos depois do episódio no deserto, Moabe continua seguindo o mesmo caminho. Orgulhoso, idólatra, convicto de que Quemos lhes dava poder. Em um dos momentos mais perturbadores de toda a narrativa bíblica, essa realidade se revela sem disfarces. Israel, Judá e Edom se unem para atacar Moabe. Os exércitos cercam a cidade fortificada de Kir-Hareset. A derrota moabita é iminente. O rei Mesa tenta uma última manobra militar com 700 homens armados. Fracassa. Então, diante das muralhas, diante dos exércitos inimigos, ele faz algo impensável. Toma seu próprio filho, o primogênito, o herdeiro do trono, e o sacrifica em holocausto sobre o muro da cidade. O texto não ameniza, não explica, não justifica. Ele apenas registra. O horror é tão grande que os exércitos recuam. O que aconteceu ali ainda é debatido, mas uma coisa é certa. Moabe estava disposto a queimar seus próprios filhos para tentar sobreviver. Esse é o coração da condenação bíblica. Os deuses de Moabe exigiam sangue. O Deus de Israel exigia obediência. A diferença não poderia ser mais clara. É por isso que os profetas falam de Moabe com tanta dureza. Isaías lamenta sua destruição. Jeremias dedica um capítulo inteiro ao seu juízo. Ezequiel, Amós e Sofonias anunciam sua queda. Mas há algo surpreendente nesses textos. Eles não celebram, eles choram. O juízo vem acompanhado de lamento, como se Deus dissesse: isso precisava acontecer, mas não me dá prazer. Historicamente, Moabe cai. É conquistado, absorvido, esquecido. O nome desaparece. A identidade nacional se dissolve. Parece o fim definitivo, mas é exatamente nesse ponto que a história dá uma volta inesperada. O livro de Ruth começa de forma simples, quase discreta. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. Uma família israelita deixa Belém em busca de sobrevivência. Elimeleque, sua esposa, Noemi, seus 2 filhos. E para onde eles vão? Para Moabe, a terra da maldição. Isso, por si só, já é chocante. Um israelita buscando refúgio no território que Deus havia excluído. Ali, os filhos se casam com mulheres moabitas. Uma se chama Orfa, a outra, Ruth. Então a tragédia se repete. Elimeleque morre, os 2 filhos morrem. Noemi fica sozinha, com 2 noras estrangeiras, sem herança, sem proteção, sem futuro. Ao ouvir que a fome em Belém havia cessado, Noemi decide voltar. E aconselha as noras a ficarem. Voltem para o seu povo. Voltem para os seus deuses. Orfa chora, se despede e vai embora. Mas Ruth não vai. Ela faz algo que muda tudo. Ela se recusa a voltar para Moabe. E então pronuncia palavras que atravessaram os séculos. Não insistas comigo para que te deixe. Para onde fores, irei. Onde pousares, pousarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Isso não é apenas lealdade familiar. Isso é conversão de aliança. Ruth renuncia a Quemos, renuncia a Moabe, renuncia a sua antiga identidade e se entrega completamente ao Deus de Israel. Sem garantias, sem promessas, sem proteção visível, apenas fé. Ela cruza a linha que parecia intransponível e, sem perceber, pisa exatamente no ponto onde a maldição perde o poder. Elas retornam a Belém no início da colheita da cevada. Pobres, viúvas, vulneráveis. Ruth começa a colher espigas deixadas nos campos. Era a provisão da lei para pobres e estrangeiros. E acontece algo que o texto descreve como acaso, mas que nunca é acaso. Ela entra no campo de um homem chamado Boaz, parente de Elimeleque. Homem respeitado, justo, temente a Deus. Boaz vê Ruth, e em vez de rejeitá-la como estrangeira amaldiçoada, ele a honra, protege, proporciona água, ordena que deixem espigas extras para ela. Quando Ruth pergunta por quê, Boaz responde com palavras que revelam tudo. O Senhor te recompense, sob cujas asas vieste buscar refúgio. Boaz entende. Ruth não é apenas uma moabita. Ela é uma mulher que escolheu o Deus de Israel. E quando isso acontece,
algo começa a se mover silenciosamente. Algo que ninguém esperava. A história que parecia encerrada pela maldição está prestes a ser reescrita. O que acontece a seguir não é apenas o desfecho da história de Ruth. É a revelação do coração de Deus. Boaz reconhece que Ruth não buscou abrigo por conveniência. Ela não veio atrás de segurança econômica. Ela veio por fé. Ela deixou pai, mãe, povo e deuses. E colocou sua vida debaixo das asas do Deus de Israel. Noemi, observando tudo isso, percebe algo que Ruth ainda não entende. Boaz não é apenas um homem bondoso. Ele é um resgatador. Segundo a lei, um parente próximo poderia assumir a responsabilidade de restaurar o nome da família, redimir a herança perdida e tomar a viúva como esposa. Era uma provisão divina para impedir que uma linhagem fosse apagada. Noemi orienta Ruth. Ruth obedece. Na eira, durante a noite, Ruth se aproxima de Boaz, descobre seus pés e se deita. Não há escândalo, não há imoralidade. Há humildade, a confiança. Quando Boaz acorda, Ruth faz um pedido simples e profundo. Estende sobre mim a tua capa, porque tu és resgatador. Ela está pedindo mais do que casamento. Está pedindo redenção. Boaz se comove. Ele a chama de mulher virtuosa, reconhece sua fidelidade, mas age com justiça. Existe outro parente mais próximo, com direito legal primeiro. Boaz não ignora a lei para alcançar um fim emocionalmente bonito. Ele resolve tudo à luz do dia. No portão da cidade, diante das testemunhas, Boaz apresenta o caso. O outro parente recusa. O custo é alto demais. Então Boaz declara publicamente: eu a resgato. Ele toma Ruth como esposa, a mulher moabita, a estrangeira, a descendente de uma nação amaldiçoada. Ruth engravida e dá à luz um filho. O menino recebe o nome de Obed. Obed se torna pai de Jessé. Jessé se torna pai de Davi. E Davi se torna o maior rei de Israel. A história não termina aí. Séculos depois, quando o Evangelho de Mateus apresenta a genealogia de Jesus Cristo, o nome de Ruth aparece ali, sem explicação, sem defesa, sem justificativa. Uma moabita. Na linhagem do Messias, isso não é um detalhe, é uma declaração. Deus não apagou a história de Moabe. Ele a redimiu. A maldição não foi biológica, foi espiritual. Não foi sobre sangue, foi sobre aliança. Moabe, como nação idólatra e rebelde, desapareceu da história. Mas uma mulher que renunciou seus deuses e se voltou para o Senhor entrou para a história eterna. Isso revela algo essencial. Nenhuma origem é forte o suficiente para resistir à fé verdadeira. Nenhum passado é pesado demais para impedir a graça. Ruth não mudou de passado, ela mudou de direção. E isso foi suficiente. Os profetas choraram a queda de Moabe. Deus não se alegrou com o juízo, ele executou justiça, mas preservou misericórdia. A história de Moabe nos ensina duas verdades que não mudam. Primeiro, o juízo de Deus é real. A idolatria, a violência e a corrupção espiritual têm consequências. Mas segundo, e mais profundo, a misericórdia de Deus alcança quem se volta para Ele em fé. A pergunta nunca foi: de onde você veio? A pergunta sempre foi: a quem você serve agora? Ruth respondeu com a própria vida: o teu Deus será o meu Deus. E isso mudou tudo. Talvez você carregue um passado que parece uma sentença. Talvez sua história tenha marcas que você não escolheu. Talvez você acredite que sua origem te desqualifica. Ruth prova o contrário. Deus não pede que você conserte o passado. Ele pede que você escolha a quem pertencer. Se essa história falou com você, escreva nos comentários uma palavra que represente o que Deus colocou no seu coração. Isso não é apenas engajamento, é testemunho. E se você ficou até aqui, siga o canal. Ainda existem muitos mistérios bíblicos que revelam não apenas quem Deus foi, mas quem Ele continua sendo hoje. Porque nenhum juízo é maior do que a graça. E nenhuma maldição é mais forte do que a redenção.